Começando mais um Pod PG, podcast da Prefeitura de Praia Grande, para você que, assim como nós, é apaixonado por essa cidade. Eu sou a Jaqueline de Marco e dessa vez a gente está dando continuidade, pela primeira vez, uma parte 2 numa entrevista, que vai vir com certeza parte 3, parte 4, porque assunto não falta. Mas antes de eu te falar um pouquinho sobre o programa de hoje, vou te lembrar que você também pode participar dos nossos programas enviando perguntas. Então esse programa é feito para você e por você. Fique ligadinho em todas as redes sociais da Prefeitura, é tudo @prefpraiagrande, onde a gente abre sempre caixinhas de perguntas, a gente avisa quando vai ter um novo episódio para você participar, enviar suas dúvidas, sugestões, reclamações, a gente ouve tudo e responde, fica tranquilo. A gente também coloca o programa na íntegra no YouTube e também no Spotify, então confira lá, é tudo Prefeitura Praia Grande. Mas sem mais delongas, eu tô aqui com o prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão, que vai falar um pouquinho mais sobre os assuntos que faltaram no último programa. Tem muita coisa ainda para falar, né, prefeito? O senhor conhece muito a cidade e sabe um pouco de tudo, né? A sensação que eu tenho é que o senhor conhece Praia Grande de ponta a ponta, toda a história. A sensação que eu tenho é que o senhor vive Praia Grande, não é isso? Olá, tudo bem? Aqui é um prazer voltar para o programa, mas de fato acho que eu consigo visualizar, fechando os olhos, eu consigo enxergar no tempo e no espaço. Eu consigo, cada vez que eu comento algum assunto, minha cabeça volta imediatamente no tempo lá. Eu falava ontem com o pessoal do comando da Polícia Militar Regional, falando sobre os problemas, e falando sobre habitação, e eu falei assim, Praia Grande tinha mais de 1.000 pessoas morando em Palafita, e ninguém lembrava. Aí eu começo a pensar lá no Rio. Agora lembrei lá do Rio Itinga, na frente da cidade da criança, aquelas palafitas ao longo do rio. Não dá para não esquecer as palafitas do canal do Praião, ali no Tudo de Baixo. Quem mora lá, os mais antigos sabem disso. Então é como se eu tivesse a percepção, né, de todo o meu corpo humano, porque a cidade é um corpo, né? Sim. Que tem canais, que são nossas artérias, né? Tem toda uma estrutura e que você precisa ter essa percepção do quanto isso é sistêmico e o quanto isso pode impactar na qualidade de vida positivamente ou negativamente. A gente que é moradora antiga, a gente vê essas mudanças, né? Até o senhor comentou isso, e eu sou do Quetude, e eu desde pequena moro lá. E é engraçado, esses dias eu estava conversando com a minha família, como mudou, o bairro é outro, a feira era na rua, hoje em dia é confinada. O senhor e a sua equipe realmente mudou a cara de Praia Grande, né? E olha, eu vou falar para você, voltando ao assunto do corpo humano. Se você não toma banho, você vai ficar doente. Sim. Se você não come a coisa adequada, você vai ficar doente. Se você jogar lixo na cidade ao extremo, a cidade vai ficar doente. Perfeito, é isso mesmo. Então, assim, se você polui excessivamente o ambiente, a cidade vai ficar doente. Então, a gente precisa perceber o quanto a gente precisa cuidar desse corpo chamado Praia Grande. E ter carinho, né? Amor por ele, né? Amor é se doar. As pessoas falam, eu tenho paixão, eu te amo de paixão. É um perigo, né? Eu te amo de paixão. Paixão é posse, é sentimento de você manda na pessoa, ela faz o que quiser com ela, né? Porque é o sentimento de prisioneiro. Amor é doação. Então, é óbvio que nós temos que amar a cidade, porque aí nós nos doamos no processo da cidadania. Nós nos entregamos a algo acima. Fazemos o sacrifício de não fazer algo que não deve ser feito, nos controlando para cuidar melhor, porque você ama ela. É verdade, é verdade. E voltando um pouquinho para os nossos temas, um assunto que todo mundo comentou nas redes sociais, porque não sei se o senhor percebeu, mas o seu programa foi um sucesso. Foi o mais assistido do YouTube, teve muito comentário, o pessoal comentou bastante, enviou novas dúvidas, pediu para responder as perguntas deles. Então aqui também no final, para você que está assistindo, fica antenado, porque sua pergunta provavelmente vai ser respondida hoje. E uma das coisas que o pessoal mais comentou foi a questão da saúde, né? Os projetos que tem para a saúde. Eu acho que inicialmente, prefeito, seria interessante a gente explicar como que é a rotina da saúde da cidade. Porque uma coisa que eu percebo muita gente ainda confunde, por exemplo, o Zafa como um pronto-socorro. As pessoas não entendem, né, a diferença. Como é que funciona o dia a dia da saúde em Praia Grande? A gente tem o sistema dividido em
em áreas, óbvio, né? Você tem a questão do primeiro setor que você cuida, que são as políticas públicas de vacinação, de controle de zoonose, todas essas partes que são fundamentais. É a prevenção, é aquele fato. Acabamos de ter aí uma crise de uma virose, né? Geralmente acontece muito no verão. Isso é fruto de falta de controle de manipular a alimentação, armazenar a alimentação, tá? Eu vou contar um espaço aqui rapidamente interessante, né? Agora, quando eu falo disso, eu me lembro. As pessoas foram muito contra a saúde da família, dando um viés de esquerda, de direita, não tem nada. É um sistema de saúde que procura entender as doenças de casos, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, eu explico direitinho. Mas só para fazer uma parada nessa conversa. Contar uma paródia, não, contar um caos. A gente tinha recebido o programa Saúde da Família, eu recepcionei o pessoal aqui no gabinete, me lembro, tem uma recepção bacana, com esses caras que tinham vindo de fora, né? E meses depois eu me deparei com uma visita, né, de um dos médicos. E que ele tinha atendido uma senhora. E o caso foi que esse médico que tinha vindo no programa Saúde da Família veio para fazer a prática da programa Saúde da Família. E uma senhora ali na Vila Sônia, quase que todo dia estava indo na unidade com um problema de diarreia. Tá? E chegou a hora que ele estava preocupado, né? Que ela não curava, né? Não parava, porque é hidratar, é tomar uma coisa simples. E aí ele falou, poxa vida, eu tenho que ver o que está acontecendo. Aí o médico falou assim, posso ir na sua casa? O que é o programa é para fazer visita domiciliar. Aí ele foi. Quando eu chego lá, ele falou assim, eu posso ir no seu quarto? Aí foi no quarto. Aí pediu para ir no banheiro, pediu para ir no outro cômodo e foi até a cozinha. Quando chegou na cozinha, ele falou, posso abrir a sua geladeira? A hora que ele abriu a geladeira, ele fechou, já sei o que a senhora tem. A geladeira dela estava com menos gás. Quando a gente não troca o gás, ela não estava refrigerando, ela estava dando aquele sensação baixa, né? A comida, o arroz, o feijão, todo mundo guarda para comer de noite ou comer no dia seguinte alguma coisa. Reaproveitação de alimentos é natural, necessário para a questão até de impacto ambiental. Sim, com certeza. Ela estava comendo a comida já azedada, já estava com problema. Então, quando ela comia, ela tinha os problemas intestinais. Você vê que mais do que só o remédio, era acolher. O acolhimento é fundamental. Entender todas as esferas, E aí, dentro desse aspecto, eu quero voltar à questão da zoonose, da controle da vigilância sanitária. A partir do momento que alguém produz um produto para vender na praia sem o devido cautela, que alguém vai comer essa comida, fatalmente vou ter um volume excessivo de problemas, né, nesse gênero. Como também, se eu ser animal, não tiver a devida cuidado de o que eu vou comer, o que eu vou consumir, as cautelas, é óbvio que vai acabar acontecendo. Aí depois você joga na conta do poder público. Aí voltamos àquela coisa de entender a cidadania, entender qual é o seu papel. E a cidadania começa nesse aspecto já. Quando você fala, eu não vou fazer isso porque eu posso me prejudicar a mim e aos outros. Esse é o processo. A gente vai ver maravilhosamente bem. É utopia? Não. É uma coisa que nós temos que perseverar para que a gente possa melhorar o mundo. Perfeito, é verdade. É cada um entender o seu papel e que ele é importante nesse processo, né? E aí, vamos voltar ao assunto então, você tem a zoonose, depois você tem essas políticas em torno, vacinação, tudo. E aí você tem a unidade básica. O corpo humano é que nem um prédio, que você começa a construir ele a partir do seu nascimento. Com a ajuda da sua família no início, né, nós temos nosso instinto animal. Mas é óbvio que se eu chegar aos 20 anos, aos 18, 20 anos, com uma estrutura deficitária, é óbvio que eu vou
conviver como se fosse um prédio que está em pé, mas vive em manutenção por problemas estruturais. Sim. O problema começa aí. Eu tenho que chegar na idade adulta melhor. Por isso que eu sou um defensor da saúde da família. Porque o pronto-socorro, o que ele faz? Ele tira a sua dor. Mas a origem, às vezes, já se tornou crônica. Você vai ter que administrar o problema. Ou então, porque eu, na verdade, verdadeiramente não cuidei, né? Eu tive um infarto, coloquei stent, mas por quê? Porque eu não cuidei da minha alimentação, eu não fui cuidar da minha alimentação. Então, a prevenção é necessária. E depois tem doenças que você, infelizmente, vai ter que conviver. Hipertensão, diabetes, são doenças que acabam, em recorrência do nosso comportamento, acabam sendo crônicas, né? Você não só vai depender do remédio, mas você pode ter uma dose de remédio menor. Então, quando você vai para a unidade, ela vai a universidade básica, fazer as palestras, as reuniões, tem a academia de saúde da família. Para quê? Para que você seja incentivado a fazer caminhadas, a conviver, reduzindo essa doença, o impacto da doença no seu corpo. Então, o papel do programa das unidades básicas é o sistema onde você cuida melhor dessas pessoas. É uma questão de obrigar, não é obrigar, né? Mas a gente não tem como obrigar, mas as pessoas têm que fazer o pré-natal. É fundamental para que a gente possa ter um parto sem risco. É necessário que a gente cuide da mãe também, né? As pessoas às vezes não fazem o pré-natal e a gente tem estatísticas que não são adequadas de mortalidade infantil. Tá? A gente, durante o pré-natal, vai identificar se é um parto de risco ou não. E óbvio que outras cautelas terão que ser tomadas. Então, assim, esta parte que é a básica, ela é a que mais vai tirar o cidadão da porta do pronto-socorro. A gente ainda faz política de muita emergência no país. Infelizmente, essa é uma cultura que foi disseminada ao longo de anos e que ficou no subconsciente da gente, na cultura da gente. Mas a prevenção é o melhor caminho. E essa é uma das prioridades do governo. Ampliar, mas com a colaboração da cidadania. E aí eu vou chamar a atenção. De cada 10 consultas que são marcadas, 4,5 não vão fazer consulta. Quer dizer, de cada 100, 45 não vão às consultas. O que acontece? Aquele que está esperando para uma consulta, ele fica na fila. Sim. E aquele que marcou a consulta não foi. É um desperdício de meios. Eu não preciso, às vezes, ampliar mais médicos. Eu preciso potencializar os gastos públicos. E dentro dessa lógica, o que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos introduzir um sistema mais tecnológico para começar a ligar para as pessoas antes. Mudar a pessoa. Se ela não vai, ela tem que ter a cidadania. Eu não vou na consulta de terça-feira que vem. Beleza, vamos colocar outra pessoa no lugar. Eu aproveitei o mesmo profissional para fazer mais consultas. Então o que eu vou fazer? Eu vou atender mais gente, diminuir filas, e aí a gente consegue melhorar muito o sistema. 2, a gente precisa também dar uma melhor orientação, é acolhimento. Nós falamos de acolhimento agora há pouco. Verdade. Acolhimento é em todo o círculo do sistema. Não é só acolher, não é abraçar. Acolher é muito mais do que isso. Eu posso te abraçar e, ao mesmo tempo, ter um sorriso amargo, né, nas suas costas. Verdade. Eu tenho que te acolher no sentido de ser humano, se doando, acolhendo, orientando, sensibilizando, né, tendo empatia com os seus problemas. E aí a gente precisa entender que, às vezes, eu chego lá na unidade, sou atendido, todo mundo na unidade, na recepção, tem que entender que está ali um ser humano, que pode ser o seu pai, sua mãe, seu tio, sua avó, seu amigo. Trate aquela pessoa como gostaria de ser tratada e como gostaria que seus parentes fossem tratados em outra unidade. Faça disso um freio. Opa, eu vou ter que melhorar, porque eu quero ser tratado dignamente. Reciprocidade, né?
E aí, dentro dessa lógica, é lógico que você pega... Nós temos hoje no Brasil 30% da população, 15% da população é analfabeta. Ela não consegue ler uma bula e muito menos um papel. Aí eu vou dar um papel, é isso aqui, ó. Vai no SEMAS, vai no AME, vai em algum lugar. O que é essa sigla? Né? Você tem que dar orientação para a pessoa e receber ela no contrafluxo quando ela foi lá. Se ela foi lá na unidade, especialidade, depois ela recebeu uma outra orientação, ela fica perdida. Então nós vamos ter que achar um mecanismo de recepcionar e acompanhar o paciente. Meu esforço será acompanhar o paciente. É o que aconteceu ontem. Tinha uma criança desde o ano passado com problema de câncer no intestino. Aí eu fiquei sabendo do caso, eu falei assim, mas não tem sentido, não está na alçada do município o câncer. Mas, pô, se o Estado é obrigado a resolver, aí eu pedi para alguém fazer uma visita e ir lá e falar com o pessoal do Estado. Porque senão daqui 10 anos ela ia ter uma consulta. Por quê? Só tinha 2 vagas por ano. Eu falei, não, mas não pode ser que isso seja verdade. Sim, verdade. E aí a gente se cruza e fala, não, é verdade isso, ponto. E aí não consegue. É óbvio que eu tenho que fazer esse acolhimento, mas a minha luta é para a construção do Hospital do Câncer na Baixada Santista e do Coração, para que a gente possa acabar com esses tipos de problemas. Que é inadmissível que o Estado e o governo federal não olhem para a Baixada como maiores indicadores de morte de câncer e de coração. E não é aceitável isso. Eu venho batendo nisso há mais de 2 anos e vou continuar batendo até o Estado entender a necessidade de fazer então, essa remexida do sistema de alta complexidade regional. Então, esses dois Tanto projetos... isso quanto de trauma, por causa do acidente. Acabei de passar pela Expresso, mais um acidente com moto. Um acidente de motos é enorme. E aí os hospitais não suportam. Praia Grande é referência de trauma. É verdade, né? É referência de trauma. Não é que o cara vai, mas referência. Não, referência, é obrigado a vir para cá. Qualquer acidentado. Só que é uma sobrecarga. Ninguém entra lá e sai em 3 dias. Sim. E alto custo, demora, porque você tem que ter a prótese, tem que ter pino, tem uma opção de gastos, que o usuário maiores gastos é na trauma, na neuro, que é um paciente de longo prazo, de permanência também. São 2 referências que foram determinadas para serem aqui em Praia Grande. Mas, na contrapartida, o Estado não está fazendo o seu papel, nem o governo federal. Bom, aí eu volto para a saúde básica, né? E aí, dentro desse problema da saúde básica, a gente quer reformular, quer fazer o aplicativo também, né? Não é bem um aplicativo, a gente vai mandar uma mensagem para você avaliar o serviço, para que a gente possa calibrar o serviço. Aonde está funcionando, o que não está funcionando, para a gente poder melhorar a prestação de serviço. Porque eu volto a falar, todo mundo fala para mim, a classe médica, os caras mais que conhecedores da estrutura, para quem tem as melhores estruturas da Baixada. Se não a melhor, ela está ali pareando com uma cidade só. Mas ela precisa melhorar esse desempenho de forma sistêmica. Porque o corpo, quando ele funciona de forma sistêmica, ele vai bem. É verdade. Quando a estrutura pública funciona de forma sistêmica, cada um sabendo do seu papel, cada um acolhendo adequadamente, a gente pode melhorar muito drasticamente o sistema de saúde. Então, assim, eu sou apaixonado pelo sistema básico porque eu entendo que isso... Eu tenho doenças que é do meu comportamento, mas eu não tinha essa consciência lá embaixo. Eu tenho. Estou falando eu, Mourão, entendeu? Eu sei que vou administrar e tenho que estar administrando ela, mas é consequência lá de trás, não é de hoje. É consequência da vida, da rotina que a gente tem, né? Outro projeto também dentro dessa parte da atenção básica, que eu vi que tem no plano de governo do senhor, é a questão da entrega de remédio em domicílio, né? Então, outra coisa que a gente vai... No começo, imediatamente, a gente vai... Agora nós estamos reformando as equipes, mas a ideia é que a gente tem que achar uma saída rápida para o problema disso. Essa semana passada já tinha uma farmácia fechada. Porque antigamente você, até há 4 anos atrás, 5 anos atrás, tinha enfermeira ali na farmácia. Começou aí uma
uma ação do sindicato dos farmacêuticos que cada farmácia tem que ter um profissional da área, né? Profissional da área. Mas ele não prescreve, ele não vai dar injeção, não vai fazer nada. Ele vai só entregar o remédio, vai aviar a receita como o balconista da farmácia faz. Essa é a realidade, né? Só que com isso fecha a farmácia, não tem ninguém para entregar o remédio para o paciente. Nós vamos ter que achar uma saída para isso, porque você não fabrica profissional. Ele está lá, e você não contrata mais do que você tem que usar, senão é um desperdício de meios. Então a gente vai ter que fazer uma nova dinâmica, já estou analisando a possibilidade da farmácia ser subordinada a outra farmácia, de forma que ele possa trabalhar de manhã num lugar e de tarde na outra, para que a gente temporariamente consiga equacionar e nunca ter uma farmácia fechada, para depois desembarcar no estudo mais aprofundado da logística de entregar, centralizar todo o aviamento da receita, que é a separação do remédio da receita, né? Foi prescrita, ela vem por via sistema de informatizado, chega na central, separa o remédio, envelopa ele numa embalagem e manda para entregar em casa ou entregar na unidade. Então a gente vai começar a centralizar. Com isso, você tem um outro ganho, né? A gente às vezes compra remédios em casa, né? Ou recebe do poder público uma caixa com 20, 30 cápsulas e vai usar nem um terço disso. É verdade. E vai vencer. Então você vai jogar no meio ambiente aquilo, no lixo, que não poderia, lixo. Eu vou pedir aqui um favor para vocês, remédio, coloca num saquinho em casa, remédio vencido, e leva na farmácia, que a farmácia tem a obrigação de receber, e a prefeitura passa lá com o que nós chamamos de lixo séptico, a gente vai coletar todo esse material, a prefeitura passa constantemente na coleta de lixo séptico, é fundamental, é obrigatório, porque vai para um destino diferenciado, é levado para São Paulo, numa usina que é de tratamento, e isso é custo alto, mas a gente precisa ter essa percepção. Se estivesse jogando seringa, todos esses materiais aí, nós estaríamos boiando na praia, nós estaríamos contaminando o subsolo. Então é necessário que você entenda isso. Pega essa separação e leva. E a pilha também pode levar lá na farmácia. A pilha leva na farmácia, que a gente melhora bastante essa questão do destino. Bom, a gente estava falando da entrega de remédio. Da entrega do remédio. E aí na entrega do remédio, é lógico, isso você vai diminuir o gasto com o paciente, per capita paciente, você tem capacidade de aumentar esse investimento. Porque a partir do momento que eu compro uma caixa de remédio e consigo atender 2 ou 3, né, sem faltar remédio, eu melhoro a quantidade de pessoas que podem ser atingidas. Eu também posso ter mais capacidade financeira para fazer mais coisas. Então, essa é uma das medidas. A outra, é lógico que a entrega em casa facilitaria bastante as pessoas. É tecnologia, né? Sendo usada a favor da população, né? Se você olhar, parece que é um espaço-tempo muito longo. Não é um espaço-tempo muito longo, né? Para vocês que estão nos vendo agora, até 2020 a gente teve a pandemia, né? Então, virada da chave 19 para 20, fevereiro começou, né? Nós estamos aí há 4 anos depois, né? Parece que é uma eternidade, não é? Porque naquela época, pouco no delivery, mas a pandemia fez o delivery correr. É verdade. Muito. Tá? As pessoas precisavam consumir, não podiam sair de casa, e aí se estabeleceu o delivery, permitindo restaurantes e bares ficarem abertos, produzir material para sobreviver na época. Isso fez o mundo se adaptar. Como isso que nós estamos fazendo é um pouco do fruto de lá de trás. Né? As reuniões, né, por Skype, reuniões por todas as ferramentas que tinham disponível. Então, que nem acho que a Covid era uma guerra, e as guerras acabam provocando avanços tecnológicos. É verdade. Tá? Com certeza. A corrida para enfrentar o inimigo, né? E a gente enfrentou o inimigo e criou novos mecanismos, novas culturas, nova relação humana, porque eu passei me acomodando de que agora eu posso chegar em casa de noite e tranquilamente chegar, receber a pizza, receber um prato de comida bem diferenciado. E dentro dessa lógica,
talvez essa coisa seja mais fácil de ser implantada hoje, porque você tem mais disponibilidade de profissionais na área. Ela veio para ficar, né? O que nós chamamos de motoboy, né, de entregador, ele veio para ficar. A gente precisa regulamentar para melhorar a vida deles, para ter eles como profissionais, né, como autônomos, mas com garantias de seguro de saúde, com garantias que eles possam ter de aposentadoria, opção de fatores, melhoria da condição de trabalho. E aí, dentre aspectos, eu acho que a gente vai melhorar. E eu quero fazer um parênteses num dos programas aqui, que para esse grupo de pessoas, a gente vai conversar e dialogar com o iFood, conversar com os segmentos dos aplicativos que concentram a gestão de serviço de entrega, para discutir com eles a possibilidade de fazer pontos de apoio na cidade. Legal. Porque eles não têm um lugar para ficar sentado, não tem um lugar para eles usar um banheiro, não tem um lugar para ficar, enquanto eles esperam a chamada de qualquer comércio que possa ter. Então, pelos meus levantamentos, seriam ter 3 a 4 pontos de apoio, estrategicamente, geograficamente distribuídos na cidade. Então, a gente quer conversar com os aplicativos, para que eles colaborem nessa construção desse espaço, conversar com o governo através do pequeno empreendedor, o microempreendedor, para que a gente possa, em conjunto com os dois, construir esses espaços na cidade, melhorando o trabalho. Muito legal. Dá dignidade para o trabalhador, agiliza o trabalho e ainda mais que a gente tem essa intenção, né, de utilizá-los até para outros tipos de serviço. Uma outra área também da saúde que o pessoal sempre comenta e muitas vezes não sabe como funciona é o hospital, né, o Hospital Irmã Dulce, que é 100% SUS, não é isso? Aí nós passamos da saúde básica para a especialidade. Exatamente. O percurso é esse. Então você vai na unidade, vai para o especialista, que é o SEMAS, é o AME. No AME, o prédio é da prefeitura, esse prédio que o Estado usa, ele tinha um compromisso. Quando eu construí o prédio, o compromisso, e é um valor altíssimo, né? Esse tamanho de terreno, esse tamanho de prédio que está ali. Só que eles tinham um compromisso de 9.000 procedimentos mês para a gente, 9.000 consultas e exames. Hoje eles estão entregando 1.800. Então a primeira medida que eu tomei foi uma ordem de serviço para o secretário voltar para conversar com o governo do Estado, para que a gente reequacione e reequilibre essa oferta. Porque nem compensa para nós. O valor do investimento que tem ali é melhor vender o prédio, colocar juros e comprar consulta e exame. Eu vou ter bem mais que aquilo. Não tem sentido isso. No esforço da cidade para que a gente possa estar subutilizando aquele equipamento. Imagine que fazia 18.000 no começo. 9 para nós e 9 para o sul. Se ele voltar a 18.000, não tem fila aqui. É verdade. Por mês, não tem fila. Então, assim, é meio louco. Então, falando, nós temos estrutura, porque a gente precisa avançar nisso aí. Então, renegociar isso, fazer uma reorganização do SEMAS no nosso espaço também. A gente está pensando em funcionar com a nossa equipe na parte da manhã e à tarde fazer um chamamento público para fazer atendimento nos exames e consultas que nós temos mais gargalos, então fazer a operação lá dentro, um estudo paralelo que vai ser realizado, para que a gente possa, se oferecendo o prédio meios, você baixa custo. Então a negociação é uma negociação que vai levar um tempo aí, mas é para buscar equacionar essa questão da oferta de exames nessa área. E aí, o que sobrar, que não tiver na região, às vezes tem que fazer chamamento para atender. Dentro da especialidade, ainda, eu digo que a gente vai ter que pendar com o governo federal, estadual, a questão das cirurgias eletivas. Como a gente é uma região metropolitana, nós temos muita internação no hospital local. Nós somos o maior hospital público da Baixada Santista. Nós produzimos, entre nós e o Estado, que é ali quase 16.000 internações por ano. A Santa Casa interna 11.000. A diferença. O Guilherme Álvaro, 9.000. Então, nós somos o dobro do Guilherme Álvaro. Se fechar a porta do Irmã Dulce, o sistema vai colapsar na região. Para tudo. Então, o que a gente precisa é que o Estado entenda que nós somos um hospital estruturante, né? Que ele tem que aproveitar e nos ajudar a ampliar alguns serviços, algumas formas. E dentro dessa coisa quando você fica pressionando o sistema com a emergência, que é aquele que sai do pronto-socorro,
que está no pronto-socorro está com a pressão para ir para dentro do hospital. Regionalmente, ele vai para o CROSS, buscar uma vaga. Se é de coração, vai para tentar achar uma vaga na Santa Casa, né? Se for de câncer, tentar uma vaga no Guilherme. E isso fica pressionando. Então, ele fica no leito público de clínico, esperando uma vaga do especialista. Então, já está ocupando espaço de coisa. E esse leito acaba não tendo condições de ser usado para cirurgias eletivas, que são as cirurgias programadas. São as cirurgias que a pessoa vai ficar 2, 3, 4 dias, ou então às vezes sai no dia mesmo. Mas o centro cirúrgico precisa ter retaguarda de leito. Então, acaba ficando filas de cirurgia também. Então, tentar entender isso, discutir de forma regional como a gente pode enfrentar com o Estado para que a gente não possa ter essas filas enormes de cirurgias eletivas. Só em Praia Grande estão 5.000. Então, a gente precisa enfrentar de forma regional. Não tem como ser de forma regional, porque o Estado pressiona o nosso hospital. Enquanto tiver a região pressionando o Irmão Dulce, a gente fica com problema. Mas eu tenho certeza que nas outras cidades, Santos deve ter mais de 10.000 esperando cirurgias eletivas, São Vicente, então, nem diga, porque não tem quase nenhuma estrutura hospitalar. Então, a gente precisa enfrentar. E aí quando está falando da especialidade, né? Dentro dos pontos socorros, está fazendo uma repaginação de atendimento, modernização do sistema, para que a gente possa atualizar e melhorar esse atendimento, principalmente nos dias perigos. Às vezes você tem mais médico na madrugada e menos médico durante os picos. O horário de ponto-socorro é assim, ele tem pouca gente até 7 horas da manhã. Depois ele vai num crescente, depois ele derruba no meio da tarde, cresce um pouco no fim da tarde e aí vai a quase zero a partir das 10 horas ali, começa a ficar. Então, distribuir melhor a presença de médicos para poder, no momento do pico, você ter gente. E no momento que não precisa, você ter menos gente. Eu não posso, que nem hoje, ter 12 médicos no PS Central de noite para atender 40 pacientes da madrugada toda. Sendo que no horário que precisa, às vezes tem menos, né? Então, a minha determinação é dar uma olhada nessa grade para que a gente possa atender melhor com o mesmo recurso. Senão a gente... Não tem, né? Não tem arrecadação para fazer essas coisas. É gestão. Tá? Então, aí, quando você começa a sair disso, é lógico, a partir do momento que a começar a fazer a avaliação, eu consigo também entender onde estão os problemas. A avaliação em tempo real é melhor. A gente aí parte para a questão hospitalar, que a gente acabou se antecipando aqui na fala, que vai ter que... tem que ser uma discussão regional, né, que envolva a cidade, é óbvio, mas provocar a coisa mais... Porque tem que ser sistêmica. Eu vou voltar a falar a palavra sistêmica, que eu vou repetir ao resto da minha vida. Por quê? Se você resolve aqui, daqui a pouco você... Como o saúde é o sistema único de saúde, ele vai vir para cá de qualquer forma. Hoje a gente recebe paciente de São Paulo. Olha. Para UTI. Os pacientes de São Paulo vêm para cá. Porque o CROSS em São Paulo, ele acaba no fim de semana, ele joga tudo para cá. Tem gente de Mogi. Aí as pessoas não sabem disso. Nós não temos o controle. Então ele precisa debater isso desprovido dos interesses pessoais, mas sim do interesse coletivo regional. Ou os prefeitos acordam para isso, ou cada um está sendo hoje, todo dia, pressionado nas redes. E a gente vai só continuar sendo pressionado e tentando fazer paliativos. A gente precisa enfrentar isso de forma sistêmica, com bom senso entre nós. É uma região metropolitana e as pessoas muitas vezes só visualizam as 9 cidades individualmente, né? Mas os problemas aqui da região são muito parecidos. Você sai de uma cidade, muitas vezes você nem percebe que você já está na cidade seguinte, né? E está muito cômodo, né? O hospital de Itanhaém, ele empurra para Pamplona do Rio Doce. Tem isso, né? Aliás, tem o hospital privado empurrando para o Irmão Doce. Tá? Negando atendimento de emergência para quem tem plano de saúde e o plano é novo, que estava na carência. Uma coisa para vocês, emergência não tem carência.
Mas para ele é cômodo jogar a despesa para o outro e negar. A família que procure o PROCON e denuncie. E denuncie para a gente. Porque isso não pode acontecer. O plano de saúde não pode fazer isso com as pessoas. Perfeito. E o senhor tinha antecipado, então, que o senhor segue na luta, então, para trazer também o Hospital do Coração, o Hospital do Câncer. O senhor também continua também na luta para trazer um hospital universitário aqui para a cidade também? A gente está fazendo estudos para que a gente possa tentar trazer a Faculdade de Medicina para a cidade. Perfeito. E aí transformar o hospital universitário. Com ele, se ele se tornar um hospital universitário, o que aconteceria? Ele teria um ganho, não só na tabela de transferência de recursos SUS, como ele também teria a residência, teria todos uns processos residentes que mudaria bastante o perfil do hospital. Sim, com certeza. E a gente tem um plano, né, de residência, eles ajudam muito também, né, no dia a dia. Então, a residência médica, era uma das 5 que foi escolhida pelo Ministério da Educação para ser residência médica na saúde da família. Ela foi inovadora, né, a nível. Já era Rio de Janeiro, nem São Paulo não tinha. Ah, não tinha em São Paulo? Não sabia. E aí a gente hoje forma médico para São Paulo, tá? Porque a gente não absorve todos que estão vindo para cá. E eles têm um papel, porque eles são médicos, né? Sim. Eles só estão fazendo especialidade em saúde da família. Eles já foram formados, já têm 6 anos de medicina, eles vêm fazer a residência. E nesse período de residência, é lógico que eles estão clinicando. Então, é uma das coisas também que a gente quer discutir com a equipe. Hoje nós temos coisa de 30 médicos, 36 médicos fazendo residência, que é o primeiro ciclo e segundo ciclo. Tem que ter preceptor, que você tem que ter um profissional médico que auxilie, né? Não, ele ensina, ele acompanha com professor mesmo. Professor. E a gente precisa fazer com que a gente distribua melhor eles pela cidade. É isso que vamos tentar discutir isso com eles. Acaba sendo bom para os dois lados, né? Porque eles têm a experiência e a gente utiliza também os conhecimentos dele para atendimento da população. Essa parte de incentivar o ensino superior, incentivar a população a realmente aprimorar seus conhecimentos, ir para umas outras áreas, a gente também tem um outro trabalho bem legal, que é o convênio com a FAUS, né? A gente tem essa preocupação de dar possibilidade para as pessoas terem uma graduação, poderem seguir com a sua área acadêmica, né? Esse trabalho da FAUS foi inovador. Aí eu falo isso com um sentimento de ter realizado. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu preciso ter uma faculdade. De fato, a minha luta agora é pela faculdade pública. É a luta pela universidade. Mas por que a universidade pública, se eu já tenho cursos de graça? Porque a universidade pública ela tem um compromisso com a pesquisa, com o aprofundamento. Verdade. Tá, né? Eu falo que ela tem que dialogar para fora das paredes da faculdade, para entender o mundo lá fora, entender as dificuldades do setor produtivo, quais são as nossas vocações. E com essa estrutura, ela irradia um desenvolvimento. Você tem certeza? Absoluta. Sem o ITA não teria Embraer. É verdade. Sem as faculdades em Campinas, não teria um centro tecnológico das grandes, da IBM, não teria os grandes laboratórios no entorno ali, na indústria farmacêutica, então virou a USP, a vacina e tudo. Então, assim, você pega Rio Claro também, a mesma coisa, Botucatu. Então, onde tem universidade, tem debate, tem discussão dos problemas regionais, cria uma outra mentalidade. E dentro desse aspecto que eu falo que a gente inovou, a gente tem 1000 vagas de faculdade. Quer dizer que você tem um volume muito grande. Volume, quantas faculdades públicas tem? Então você tem praticamente um público. Mas só que na época, quando eu quis incentivar para as faculdades, eu achava que a gente tinha que acabar com uma coisa, que eu não tinha bolsa de estudo. Sempre assim, olha, o vereador tal conseguiu uma bolsa para mim. Entendeu? E eu também queria enfrentar um problema daquele, eu sou pobre, né? E aí tem uma condição socioeconômica menor. E eu falei assim, eu quero transformar essa coisa de forma automática e sem QI, quem indica, e sem QI de capacidade intelectual. Aí a gente fez um modelo inovador. Quem mora em Praia Grande, que fez ensino médio público,
estuda uma escola pública, ele já provou que ele é uma pessoa que está vindo numa condição socioeconômica diversa. Ele não consegue pagar o colégio particular. Automaticamente, ele já provou a sua condição socioeconômica, não precisa burocracia. Que esse histórico escolar ninguém vai falsificar. 2, se ele passou no vestibular, ele provou que não é quem indica, mas a capacidade intelectual dele de passar no vestibular entre os primeiros colocados. Então ele já acabou com isso. E quando ele mostra o histórico escolar, ele prova a residência em 3 anos na cidade. E eu não preciso ficar aí dando jeitinho de ficar provando outra coisa. Então, um documento único, eu respondo por tudo, né? E aí, a ideia era tentar fazer com que alguém absorvesse e viesse para cá. Na época, quando se calibrou, eu falei assim, nós vamos fazer o seguinte, agora é usar o lado empresarial, né? Todo mundo sabe que quando uma classe de 50 termina no 5º ano com 20. É verdade, sempre diminui. Né? Eu falei assim, bom, mas eu te garanto a vaga, eu estou garantindo para ele uma condição de que ele vai ter o recurso. Mas agora é o seguinte, se a tua mensalidade é 800, vai ser 400. Para mim vai ser 400. Então, na realidade, a prefeitura fez o chamamento calibrando essas posições todas que eu falei anteriormente. E aí a gente tem administração, tem contabilidade, tem enfermagem, fisioterapia, tem pedagogia, publicidade e propaganda e sistema de informações. A gente tem bastante coisa disponível. E aí vai entrar logística, gestão pública, recursos humanos, vai entrar também. Então, assim, as pessoas às vezes não têm informação para disputar o vestibular, né? É verdade. Não sabe que tem essa possibilidade, né? É. E o senhor tinha comentado essa questão, né? Até justificando, né, toda essa necessidade dessas pessoas especializadas, o crescimento e tudo que tem planejado aqui para a região, que é uma região portuária, é uma região que tem, como o senhor comentou, a gente se beneficia também de uma certa forma de Santos, mas eu sei que tem projetos do senhor para a gente também absorver essa demanda, não é? Tem um projeto ali atrás do Litoral Plaza da gente ter um porto de passageiros, não é isso? Espaço tem energia diferenciada, um momento é outro, né? É óbvio que a cada momento as coisas vão se mudando e a gente vai sentindo a necessidade de você, com novas oportunidades, né, nesse momento que você está vivendo, de você ativar negociações com setores produtivos. Tem que tentar. Com certeza. Tem que perseverar. Eu não desisti do Andaraguá e quero continuar. Ainda tem reunião a semana que vem, pedir para vir. Eu acho que a prefeitura se afastou muito disso ao longo desse tempo. E a gente precisa retomar com o diálogo com o empresário, ver quais são os problemas que ele está passando, para que a gente possa avançar, né? Ele é fundamental para a região. São 15 mil empregos que possam ser criados ali. Dentro do pier de atracação de navios de cruzeiro, há uma polêmica de que nós vamos tirar os navios de Santos. Não vamos tirar os navios de Santos. O que está acontecendo? O Porto de Santos, ele é um porto que tem um canal de 250 metros de largura. E esse canal, ele também não é totalmente de 16 metros de profundidade. Então, assim, alguns navios grandes que hoje tem de navegação de passageiros teriam uma dificuldade até de manobra nesse canal, possivelmente. Mas depois tem que o porto sempre teve uma briga com os navios de passageiro, porque navio de passageiro tem prioridade de passagem no canal. Você tem muita dificuldade de usar ele no ano todo para os piers, porque conflita com a carga. A ideia é que a gente complemente o terminal. Perfeito. Que nesse período que a janela não é mais tão permitida, que eles fiquem em Praia Grande. E a gente complementando isso. Mas só vai no verão. Porque a gente não estimulou. Nós temos 8 mil quilômetros de costa. O Nordeste, no inverno é calor. Quer dizer, tem que ver se eu não organizo, não estruturo perfeitamente esse turismo, é lógico que ele não vai crescer.
Ele embarca aqui para ele ir para a Argentina, para ele ir para o Uruguai, para ele ir lá para o Chile. Ele pode fazer os percursos, os outros pacotes que acontecem em qualquer lugar. E nós temos que ser um ponto de referência. A ASEAN é um país de uma dimensão continental. Então, se muita gente faz cruzeiro pelo mundo afora, partindo daqui para amanhã, para depois embarcar para diversos lugares. Então, a gente precisa pensar em ter essa possibilidade de ter um pier que pudesse abrigar esses navios. E daí trazer os navios maiores de cruzeiro. Com isso, a possibilidade abriu. A Disney é uma que tem dificuldade. Quem sabe ela vem com o navio dela, se interessa. Isso não é tudo uma mudança. Tá? Então, que a gente precisa tentar achar saídas para poder... Não vamos remar contra, que ninguém está tirando nada de ninguém. Nós estamos tentando gerar emprego. Emprego não tem endereço, tem necessidade. Novamente cai naquela questão da metropolização, né? É uma região metropolitana. Ninguém está tirando de uma cidade. Depois, é um complemento, né? Ele não vai ser feito encostado na costa. Então, aqueles desavisados... A parte de proteção é 200 metros do parque, está preservado. Ele vai ficar a 900 metros, a quase 1 quilômetro de distância da costa ali. É só a ponte até lá. E o túnel que está abaixo da cota 25, a cota onde você pode fazer obra no parque. Então não mexe nem na questão ambiental. O túnel vai estar na cota 15, 20. É só o pontilhão que leva até o offshore de embarque de passageiros. Com certeza, e traz tanto benefício aqui para a cidade, né? E a gente sabe que é uma cidade que forma pessoas ligadas em tecnologia. A gente comentou da FAUS, que tem, né, sistemas de informação, tem a ETEC, tem a FATEC, a gente tem corpo, pessoas se formando nessa área e a gente investe. Uma das coisas também que a gente perfil também, até para exemplo para as outras cidades, é essa questão de investimentos em fibra ótica, né? Então, aí dentro dessa lógica que eu falei de tempo, ao longo de anos, a gente vem recepcionando cabos de fibra internacional. Tá? Então, hoje o Brasil, são 2 lugares no mundo onde mais entra cabo. Em São Paulo, no Brasil. Os cabos entram por Fortaleza ou por Praia Grande, sabia? E muita gente não sabe, né, prefeito? E esses 12 ou 13 ou 14 cabos... eles estão criando transtorno para nós, porque na verdade eles passam pelo centro. Se a gente meter uma máquina e derrubar esses cabos todos, o mundo para, que todos os cabos passam ali. Automaticamente, a gente quer aproveitar essa tecnologia, porque uma coisa é um cabo aqui, né? A distância ela é muito longe, agora a latência está muito perto, né? Assim, a velocidade de você fazer a transmissão é muito maior. É lógico, na fibra ótica a distância tem, mas quanto mais perto do sistema, melhor, né? Bom, a gente não está aproveitando isso para fazer os data centers. Sim. Então, e aí começou novamente, cresceu muito, né, esse armazenamento de informações. Então a gente precisa, os data centers estão crescendo no mundo todo. E a gente tem matéria feita agora, faz 15 dias, uma matéria no Estadão sobre isso. Sobre as empresas que vão ampliar os data centers no Brasil. A gente tem que bater na porta deles. Olha, nós temos agora solucionado um problema que faltava. Qual é? Energia elétrica. Essas torres que estão vindo aí, que vão reforçar a energia da região, com a transmissão, vai permitir, porque um data center precisa de muita energia para ele operar. É uma matéria-prima maior que ele tem é essa. E é algo que a gente pode agora falar assim, não, agora é possível, nós temos uma estrutura dessa e temos a energia equacionada regionalmente. Então, assim, o foco que eu dei na hora de serviço é tentar se aproximar ou dialogar com esse setor. E aí você tem outros setores que possam precisar disso também. Os hubs, né? Não, até alguns centros de redistribuição, eles não vivem sem um bom sistema de comunicação. Não existe a possibilidade. Essas empresas, grandes players aí que você tem. Então, acho que vai conversar com eles. O Andaraguá, eu vou voltar a falar para vocês, essa maldade que estão fazendo com a gente. Na atividade comercial, nós chamamos de janelas de oportunidade. Elas se abrem e fecham constantemente. Eu digo que nesse momento abriu uma nova janela. Qual é? O mundo se estruturou para o e-comércio. O mundo
está consumindo via internet. Isso é uma realidade. Né? Não se revoga mais isso. Então, o que eles precisam, essas grandes... E, na verdade, a grande loja, aquela grande magazine, virou essas plataformas de gestão, porque elas não vendem o produto delas, vendem o produto dos outros, entregam o produto dos outros também. Mas precisa de logística para isso. E esses centros de logística no Brasil estão vindo e virão mais intensamente. Porque se a gente olhar, nós somos um país de 200 milhões de habitantes. Soma a população da Argentina, do Uruguai e dos outros países, você vai ver que não vai bater aí, né? É verdade. Automaticamente ninguém vai montar um centro de distribuição na Argentina ou no Uruguai ou no Paraguai. Os centros virão para cá. E possivelmente ficar um pouco mais perto da capital. Porque a hora que você olha o Brasil com uma dimensão de 200 milhões de pessoas, aí que você pega a Baixada e Grande de São Paulo, você já chega a uma casa dos 30 milhões. De maior poder econômico. E perto também das outras regiões da Grande São Paulo. Então, assim, é tentar olhar esse local, essa estratégia e essa oportunidade de tentar bater na porta de novo. Então, a determinação não é esperar que batam na nossa porta. É que a gente... O não eu já tenho. É verdade. Tem que ir lá. Para quem é novo na cidade ou de repente morador antigo que já não sabe, é uma luta do senhor há muitos anos, e o Andaraguá é o aeroporto de carga que a ideia é que seja instalado ali no bairro Andaraguá, que é do lado do Ribeirópolis, né? Explica um pouquinho do projeto, prefeito, por favor. Ele é um complexo empresarial com uma pista de pouso, né? Então não é um aeroporto, pode se transformar num aeroporto de passageiros, tinha feito um planejamento para isso. Mas o foco inicial era o aeroporto industrial. Porque você pegar uma televisão hoje, ela tem um peso, enfim, quase que 20%, 10% do que pesava uma televisão. Então, esse tipo de equipamento, e o que tem hoje nesse componente aqui de fabricação, importado, você pode ter uma indústria de eletrônica dentro de um sistema desse, porque ela já chega por avião, a matéria-prima dela, que são os componentes, e a produção ali dentro. Então você tem agilidade de distribuição e de recepção de matéria-prima. A indústria farmacêutica é uma, que importa muito material, né? Os insumos são todos importados. Ela pode, se tiver uma lógica, instalar ali uma indústria farmacêutica. Outras, né, telefone, tudo que você vê aí, que tem baixo custo, baixo peso e alto valor agregado, quer dizer, o produto tem um valor alto e o baixo peso, obviamente que você pode ter interesse em instalar. São 1.800.000 metros de galpão empresarial. Então, com a pista que pode ser o incremento para eles. Uhum. Então, o projeto não é um aeroporto, o projeto é um centro empresarial. Que vai gerar muito emprego, desenvolvimento da cidade. Então, assim, só tem coisas boas para trazer. E a gente também pode ativar no outro eixo que nós estabelecemos, que é o eixo da atividade retroportuária. A gente sempre se recolheu aqui, né? Acho que tem que ir lá conversar com todos os setores. Porque cada setor portuário ele pode ter uma ausência de algo de apoio. Então a gente precisa conversar e dialogar para ver o que a gente pode estimular para vir para cá nesse processo. Então vai ter de abrir algumas frentes na busca de você resolver. Nós não temos só essa. Temos mais duas frentes que a gente ainda vai falar mais lá na frente, não vai ser hoje, mas que a gente está tendo cautela de pensar bastante, de aprofundar, para que a gente possa abrir pelo menos umas 4 ou 5 frentes de busca de geração de emprego. Perfeito. A gente vê que o Praia Grande está indo por todas as áreas, né? Tem o projeto da Rota da Conexão, que o senhor comentou, essa questão da fibra ótica, todos esses investimentos que o senhor tem tentado trazer, a gente vê que isso traz muito desenvolvimento, né? E, prefeito, antes da gente abrir para as questões da população, porque teve muita pergunta, o pessoal quis que o senhor respondesse as questões, a gente reservou um tempo maior para isso. A gente consegue falar um pouquinho sobre as suas ações previstas para o público animal, que também é uma área que a gente sabe que o pessoal pergunta muito, quer saber bastante, e o senhor é um defensor dessa área, né? Eu sei que tem projeto do Fundo Animal, de intensificar mais o blog da adoção, o hospital, o PA Pet. Fala um pouquinho. Primeiro que a gente vai voltar ao mesmo assunto no início, né?
De cuidar, né? Quem ama, cuida. Exatamente. Quem ama, cuida. Essa historinha de que o poder público tem que fazer tudo, eu tenho filho, o poder público vai cuidar, eu tenho cachorro, o poder público vai cuidar, isso tem um nome: desumanidade. Falta de humanidade. Falta de entender o seu sistema. Para com isso. Cuide do seu pai. Não abandone ele. E aí as pessoas fazem uma coisa com os animais. É bonitinho, mas quando ele ficar velhinho, você larga na rua. Infelizmente, né? Então, a ação na questão da produção animal, ela será mais ampla. Primeiro, é a gente entender a questão da posse responsável, da maior maneira. Como a pessoa está cuidando desse animal? Para que a gente possa ter a percepção de que ele está sendo cuidado com dignidade. Então, a gente tem que ter essa visão da posse. Depois, é instrumentalizar para aquelas pessoas com mais dificuldade, que possam, apesar de gostar, mas tem uma dificuldade de fazer esse acolhimento, esse cuidado. Então, você vai para um viés e outro. Então, uma das primeiras medidas também será, então, fazer o censo animal. Entender quantos são, em que porte são, né? Quantos são de gatos, cachorros, os portes desses animais, para a gente entender regionalmente onde eles estão, para que a gente possa fazer políticas públicas mais adequadas dentro da região. E a condição deles, tá? Para que a gente possa aí sim fazer. E aí, eu vou te falar, esse censo, eu sei que tem gente que vai gritar, que eu não vou fazer. Esquece. Isso é saúde pública. É zoonose. Animais que não são bem tratados provocam doenças. É zoonose. E zoonose é prevenção. Não é agir depois que a coisa está feita. É prevenir. Então, vamos começar a ter bom senso e cada um fazer a sua parte. Então, a gente, desse aspecto, o que a gente quer fazer? Vai ter o PAPET mesmo, pronto atendimento animal. Eu mandei o recurso já fazem 2 anos, já vou entender o que aconteceu, porque a obra não caminhou, não saiu do papel, para que a gente possa tocar o pronto atendimento animal, a gente voltar com as políticas de castração da melhor maneira possível, incentivar nesse ascenso que as pessoas façam a identificação do animal, já ali talvez vamos se preparar melhor para que a gente consiga até ajudar a fazer esse cadastramento já no Sistema Nacional que foi lançado, para que a gente possa ter a identificação do animal e estimular gratuitamente, tendo meios, com recursos, a gente começar a colocar o chip. E com a gente castrar prioritariamente os animais em situação de rua, né? Para que a gente possa evitar a proliferação de animais soltos. Aí é de levar para outros meios, para a gente possa melhorar cada vez mais a condição do animal. Sim, e é muito importante, né? Porque hoje em dia a gente vê os animais viram família, né? Vai trabalhar num abrigamento. A ideia é que a gente cadastre as melhores entidades com a condição delas e dar suporte também de meios para que eles possam abrigar. Eu ainda gosto mais do caminho de a gente fazer parceria com os defensores, essas pessoas da comunidade da proteção animal. E aí a gente sabe a dificuldade deles manter isso. Então, fazer campanhas também, não só fazer suporte municipal de recursos, mas campanhas de doação, organizar, ajudá-los a buscar recursos de doação. Nesse ano, no Carneiro, a gente já fez uma mudançazinha na transição, dando uma visibilidade maior. Não é o suficiente, a gente vai pensar numa coisa mais, foi coisa assim depois de eleição, mas eu quero estar muito perto de a gente achar uma maneira de ajudá-lo, mas também criar regras dentro desses abrigos para que eles possam ter decência, ter condições de qualidade para para serem bem tratados. Depois criar um site também público, mas com participação das entidades, para fazer a adoção. Então adoção, esse site pode ter tudo, pode ter adoção, perda de animais, para que as pessoas possam criar um local para entender
onde estão os animais que ela perdeu. Então tem uma porção de detalhes no programa que vão melhorar bastante, né, o sistema. Isso é muito legal. A gente vê que o senhor tem um carinho muito especial pela causa, né? Por isso que antes da gente ir para as perguntas, eu quis colocar, porque eu sei que é uma coisa que o pessoal sempre pergunta e é legal mostrar que o senhor está sempre preocupado. E ainda mais com esses bichinhos que hoje em dia faz parte da nossa família, né? E, prefeito, a gente separou aqui as perguntas que faltaram da última vez. A gente está com bastante. Aí o senhor vê o que a gente conseguir aqui ao longo do programa para responder. O senhor está preparado? Então, vamos lá. A gente recebeu aqui a pergunta da @mazinha.cruz. Ela fala que contamos com o senhor para os bairros do lado do morro, para eles ficarem mais limpos e as ruas sem carros velhos abandonados. Tem alguma ação específica para a parte? Tem uma ordem de serviço para a Secretaria de Trânsito para vasculhar todas as ruas, identificar automóveis abandonados, porque a gente tem automóveis, tem caminhões abandonados, e cumprir o código. Recolher para o pátio, para que eles não fiquem abrigo de problemas, né? Porque eles acabam sendo lugares para delinquentes se esconderem, então a gente prejudica bastante. Então, eu quero até pedir para ela, se ela conhecer onde tiverem, é só mandar para a ouvidoria e a gente determina. A ouvidoria já manda para a Secretaria de Trânsito, mas eles já estão com uma determinação para fazer vasculhar a cidade e permanentemente observar a existência. E a população tem que começar a ter essa coisa de... Se o veículo ficou lá parado mais que 30 dias e não tem possível dono, né, ou não conhece o dono, aciona o serviço de trânsito. Porque às vezes é alguma coisa que foi roubada e largada lá, né? Furtou, largou. É verdade. Ó, a Célia Regina Oliveira, F. Oliveira. Ela pergunta: boa noite, o que o senhor vai fazer sobre os moradores de ruas que tem pela cidade? Eu vou voltar na outra pergunta dela, porque ela falou de limpeza, né? Nós vamos reeditar o programa que nós tínhamos, que é Ação Integrada. Era muito bom mesmo, né? Uma ação integrada, para vocês entenderem, às vezes num bairro, assim, as pessoas algumas pessoas não têm cidadania, né? Então, acabam arrancando placa de trânsito, né? Placa de endereçamento de rua. Eu ando pelas ruas, estou vendo o quanto levaram das placas embora. E é um buraco ali, é um bueiro entupido, capim, alguma coisa. O que a gente quer fazer? Levanta todos os problemas do bairro, nessa ação integrada, vamos envolver em diversas secretarias, mas não é ir lá fazer só. Isso vai fazer na rotina. É reunir a comunidade para discutir por que está jogando lixo em tal lugar, num terreno baldio. Começar a entender o quanto cada um de nós podemos ser fiscal, de evitar essa depredação para patrimônio público ou essa violência na questão do descarte de materiais. Então é fazer uma provocação para que a gente possa melhorar a qualidade. Você anda, principalmente nos bairros, é muito material largado nas calçadas. As pessoas falam, mas aqui não é legal. Não é legal, mas eu pego areia e deixo na calçada, pedra na calçada, tijolo na calçada, entendeu? Carro em cima da calçada. E quer depois falar que aqui, lá num tal bairro é mais cuidado? Não. A cuidado começa pela gente. Com certeza. Começa pela gente. Então, é despertar isso. Que você tem que mudar também. E com os moradores de rua, tem ações específicas previstas? É um problema seríssimo de Brasil e de mundo, né? É verdade. O pós-pandemia provocou um crescimento enorme. Nós sempre tivemos 80 pessoas na rua que não queriam ir para lugar nenhum. Mas saltou. Eu acho que a gente está na casa dos 250, 300 hoje. Pelo que eu ando por aí, isso me assusta. Tem um componente que tem atraído. Eu sei que tem gente que está... Com a vinda do Bom Prato,
a Ocean, que havia ali na Oceana, Vicente Carvalho, eles começaram a ficar no entorno. E na Anhanguera, no Quietude, entendeu? Com o abrigo nosso, no Quietude, também provocou isso. Então, você resolve um problema, arranja outro. Você precisava de um local para eles comerem mais barato, que era o Bom Prato, no fim, impactou. Tanto é que na passagem da campanha, o Bom Prato vai com aquele volante, um carro, o veículo. A população de um determinado local do bairro lá começou a reclamar que tinha muita população de rua já, porque eles ficam esperando o dia que o Bom Prato vai. Então a gente percebe que a gente tem que resolver o problema de um novo abrigo, com uma nova dinâmica, para falar, não, você não precisa comer aqui, você pode ir lá para um lugar diferenciado, porque o problema não é eles comerem lá, é que eles ficam no entorno o dia inteiro. E aí é óbvio que eles ficam largados, aí vão fazer as fezes no meio da rua, vão urinar na rua. Aí começa um problema de saúde pública, né? Então, nós vamos construir um novo abrigo central, num local de quase nenhum impacto, com uma nova dinâmica. Então, ele vai ter que ter um modus operandi que permita avançar. Por exemplo, o problema de uma população de rua, uma parte, eles vivem com um cachorro. Então, eles reclamam que não pode ir para o abrigo. Então, ficam na rua porque não vão para o abrigo, porque tem que levar o animal, e não pode levar o animal. Então, eles vão ter espaço para guardar o animal. Legal. Um lugar para colocar os seus pertences também, carrinho, alguma coisa que ele tem, para ele colocar. Porque senão ele também não quer ir. Tá? E aí dentro lá, estabelecer algumas mudanças também. Eles não vão porque eles falam que não... lá tem muita regra mais rígida. Então vamos discutir qual é a regra que pode pelo menos equilibrar, né, um pouco do uso e costume dele com a possibilidade de ele manter a segurança dentro do abrigo. E aí é um abrigo que vai ter bateria de chuveiro, aquelas coisas todas. Eles vão ter que fazer algo lá dentro também. Vai ter salas de aula para eles poderem ser usados pelo AA, para que a gente possa incentivá-los a sair. Palestra sobre droga, vamos levar o Centro Pop lá para dentro. E também ele oferecer cursos depois de formação. Então ele conseguir fazer curso de atualização e oferecer uma frente de trabalho. Usar o PAD, Programa de Apoio ao Desempregado, e colocar ele para trabalhar 4 horas fazendo pintura de guia, alguma coisa que ele possa fazer, varrer um local, para ele poder ter um lugar para dormir, comer e se preparar para voltar para o mercado de trabalho. Muito legal. A gente vê que, como é um conjunto de ações, tem aquela visão de que realmente vai ter mudança no sentido de vida para a pessoa, né? Ela vai mudar o estilo de vida dela. Isso é muito legal. A @Tatiana de Machado perguntou se tem ações previstas para iluminação para o bairro Melvi. Nós vamos substituir todas as lâmpadas que não são de LED por LED. São mais de 20 mil lâmpadas. Já vai começar agora, né, nesses próximos dias. E ao longo de 18 meses eu pretendo substituir 100% das lâmpadas. Então, com isso a gente vai reduzir o consumo de energia. Mais do que isso, nós vamos aumentar em 2,5 vezes praticamente a luminosidade da rua. Porque uma lâmpada de 200 watts vai ser substituída por uma possivelmente de 100, 80. Então você tem menos consumo e ela tem mais, você vai poder aumentar a potência dessa rua. Então ela vai melhorar bastante. Muito legal. A Alcimara Martini falou sobre se vai exigir mais da CESURB. A limpeza das nossas ruas estão muito ruins. O senhor comentou sobre essa ação integrada, né? Então, isso daí também é uma das ações previstas para essa parte de manutenção de zeladoria, né? A gente vai melhorar, a gente tem que melhorar. Mas o que mais me irrita, e esses dias eu dei uma explosão, logo 10 dias atrás, eu percebi que a Malé melhorou, né? E as marginais. Essa história de comerciante de noite, fecha a porta, bota o saco de lixo na rua, vou dizer para você, comerciante, está prejudicando a você mesmo. Porque
durante a madrugada, se chover, o saco vai estar rasgado pelo animal, vai estar rasgado pela população de rua, aquilo vai parar no bueiro, vai parar na praia. E a praia fica sem balneabilidade e você fica sem cliente. É verdade. Para com isso. Seja cidadão. Coloque o seu lixo na hora, perto da que ele vai passar. Não pode continuar fazendo desse jeito. A prefeitura faz coleta de lixo, mas a responsabilidade tem que ser coletiva de todo mundo. População também que coloca fora do dia da coleta de lixo, né, prefeito? Sabe o que está acontecendo? No entorno do Jardim Glória e Antártica, está cheio de lixo espalhado. Sabe o que é? Lixo colocado de noite. A população de rua vai lá, põe tudo no carrinho, leva numa esquina, abre o saco para pegar o que tiver de vidro, metal e deixa todo espalhado pela rua. Quem estiver escutando a mim, está me vendo, vai lembrar dessa região, porque eu fico atento. A gente vai ter que mudar essa dinâmica, porque a gente sabe muito bem, é a oportunidade que eles têm. Aí eles não querem ir para o abrigo. Aí, um problema vai gerando outro. Porque, na verdade, se ele conseguir meios para ele comprar droga, para que eu vou para o abrigo e ter regra? É verdade, é verdade. As pessoas não pensam que causa impacto. O poder público pode fazer muito, mas você pode fazer mais ainda. Respeite os horários. Vamos mudar a dinâmica da coleta de lixo. Vamos. Mas a gente tem que, pelo amor de Deus, nos abraçarmos para solucionar isso. Concordo, prefeito. Ó, arroba Vitor24K pergunta se tem ações previstas para a juventude. A gente comentou no programa anterior meio por alto, né? Tem mais alguma coisa que o senhor lembre? O Centro da Juventude, que vai ser construído ali onde é o Jair Rodrigues. Nós vamos transferir a Secretaria da Juventude para lá, possivelmente, mas na verdade vai ser o Centro de Treinamento Olímpico e o Centro-Dia do Jovem. É o que vai ser, o complexo vai virar um centro de referência do jovem, para que ele possa ter com quem dialogar, conversar, porque às vezes ele não se abre com a mãe, com o pai, mas se abre com um profissional, né? Ele não vai no CAPS, mas ele pode querer conversar ali, né, com a diretora e daqui a pouco está sendo atendida por um especialista. Perfeito. A gente tem perguntas. Às vezes ele não quer ir para a unidade de saúde, ele se sente que precisa de uma ajuda médica, mas ele fica falando, pô, não vou no médico, né? Então, a verdade é a gente tentar ajudar a fazer, é um hub para apoio. É ali. Eu estou num centro e daqui a pouco eu sou direcionado para algum lugar. E falar a língua deles, né? Falar a língua deles. Ó, a gente recebeu perguntas variadas, mas que se complementam, né? Tem mais gente perguntando sobre iluminação, o senhor acabou de falar de uma forma geral. Ó, tem uma pergunta do arroba Lucas Almeida, que ele fala sobre o viaduto de Samambaia, da Curva do S e os planos para mobilidade. Tem alguma novidade para passar para ele? O viaduto já está em fase final de projeto. Tem engenheiro de obra feita aí, mas na realidade, que eu ouvi uma matéria de uma deputada falando que agora ia sair, cara, não tem esforço nenhum. O governo passado fez as negociações, o problema maior nosso era o ramo de entrada no bairro, porque ia continuar sendo, o congestionamento ia acontecer. Essa semana estava tratando dessa determinação, pedi para que a secretaria acompanhasse junto a Ecovias, porque a Ecovias é que vai construir o viaduto. Eles aditaram o contrato da empresa, que a gestão é dela, e para fazer a outra perna do viaduto. Então, eu acredito que nesses próximos 2 anos esse viaduto seja pronto, 2, 3 anos. Não sei qual é o tempo de construção. Vou me aproximar mais, mas o projeto já está definido. E o de Samambaia também, previsão de melhorias ali? O de Samambaia a gente vai começar a fazer o estudo de como fazer um sistema embaixo do viaduto que permita que a gente reduza muito aquele tempo de espera. Legal. Tá? Às vezes é preferível você andar mais 200 metros para dar uma volta do que você ficar parado 5 minutos no farol. É bem melhor. Verdade. 200 metros você anda rápido agora. É verdade. Então tem muita coisa já prevista para essa área de mobilidade. Não, tem uma hora de serviço, né? Para isso. Tem uma hora de serviço para que a secretaria levante os pontos crônicos.
porque cresceu. Existem duas questões. A população cresceu, né? Cresceu o número de pessoas que estão por aqui todo fim de semana, cresceu o número de populacional em mais de 50 mil habitantes, quase 50 mil. E uma coisa, cresceu o número de carros, porque as pessoas melhoraram a condição de vida, compraram mais carro. E o carro popular está mais fácil de comprar. Automaticamente você tem mais fluxo. Tá? Você tem mais fluxo, basta olhar que parece o SUA, explodiu, né, de volume de veículos. É verdade. A determinação para a secretaria é que olhe agora, ela não pode ficar esperando lá, só fiscalizando. Então, estou provocando a secretaria para ir para a rua, olhar os gargalos. Sai como cidadão por aí. Pega o teu carro particular, não vai com a viatura, porque aí você vai ter prioridade. Vai para o carro comum, para no farol da Brasil com a Pernambuco e pergunta, pô, se é certo que eu fique 3 minutos parando aqui e não passa ninguém? Que fora da Brasil não tem ninguém chegando, muito pouco. Então o tempo do farol é entender se você não pode mudar a dinâmica desses faróis para dar mais velocidade de andamento. Você reparou que às vezes você fica num farol, para um lado não vem ninguém, para cá tá mais. Então assim, pedir para olhar esses gargalos de faróis, você sabe muito bem ali no campo da aviação, aqui na Vila Tupi, Volta Samambaia, Milton Daniels, todos, né, tem que avançar. Então, esse mapeamento vai ser feito e achar se são alternativas tecnológicas ou são alternativas de obras complementares. Perfeito. Perfeito, eu acho que a gente respondeu a maioria das perguntas, porque uma vai complementando a outra. Mas assim, assunto ainda faltou também. Eu acho que vai acabar rolando uma parte 3, hein, prefeito, do podcast. Vamos. O senhor topa? Vamos. Perfeito. Então, assim, prefeito, eu queria que aqueles filmes que deixa sempre a pontinha e vira uma Exatamente, deixa um gancho para a pessoa querer continuar assistindo. A gente vai aprendendo a fazer isso aí. Prefeito, então eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para a população, falar um pouquinho sobre o que tem previsto, só o encerramento aqui. Eu só queria deixar uma mensagem de que a gente vai ter que superar muitas adversidades nesse primeiro ano, né? A questão orçamentária, a questão de fatores, mas eu estou debruçado sobre isso, debruçado sobre a questão do planejamento, para que a gente possa ter esses projetos que eu estou idealizando, possam caminhar a partir do momento que você definir, né, a estratégia, mas pedir para que as pessoas colaborem com a limpeza da praia, não evitando de jogar. Então a gente vai reeditar o programa Praia Limpa da Pé, para que a gente possa efetivamente conscientizar as pessoas a não limpar. Nós vamos fazer a nossa parte, vamos comprar novos equipamentos, vamos peneirar areia, mas pelo amor de Deus, né? Se a gente puder não gastar esse recurso e evitá-lo, a gente poderia fazer um grande serviço à sociedade, porque tudo isso custa, e aí falta em outro lugar. A pessoa fala, muito simples falar, mas colaborar com a questão ambiental, na questão do lixo, com a reciclagem, quer dizer, despertar para a cidadania. Nós vamos divulgar bastante os eixos de governo para que as pessoas entender que, se eu não chamar um eixo de X, mas eu não disser por quê, aí as pessoas não vão saber qual é o objetivo que você quer alcançar. Então, nós vamos divulgar bastante depois para poder abrir a consciência coletiva e a gente melhorar cada vez mais a cidade de Praia Grande. Bom 2025 para vocês. Obrigada, prefeito, pela participação. Volte sempre, né? A porta está aberta, a gente já sabe que vai ter uma continuação. E você que está assistindo, gostou do programa? Comenta com a gente. Então, assim, não esquece, você pode participar do Pod PG através das redes sociais da Prefeitura. É tudo @Pref Praia Grande. O programa completo, volta a lembrar, tá no Spotify e no YouTube. Participa, comenta lá, a gente olha todos os comentários. O prefeito falou que olhou os comentários também. Então, você está sendo visto, está sendo ouvido, porque é essa a nossa intenção. E a gente volta a se ver na próxima edição. Até lá!